E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Wesley Bezerra, sou pratiano da Engenharia Elétrica e hoje estamos aqui para resolver algumas questõezinhas sobre campo elétrico. Bom, vamos lá então exercitar um pouquinho o nosso cérebro, certo? Questão de número 1. Uma carga fonte Q positiva é responsável pela existência de um campo elétrico. Dada uma carga de prova Qzinho em um ponto P, pode-se afirmar que... Bom, vamos analisar item por item. Item A. O vetor do campo elétrico no ponto P depende do sinal da carga Q. E aí a gente vai lembrar da nossa aula sobre teoria de campo elétrico que o campo elétrico só depende de três coisas: da carga fonte, da distância e do meio em que eu estou inserido. Então, a carga de prova Qzinho não influencia em nada no meu campo elétrico. Então, o item A está falso. B. O módulo do vetor campo elétrico nesse ponto P será tanto maior quanto maior for o valor da carga Qzinho. Então, mais uma vez, certo, galera? A carga de prova Qzinho não influencia no meu campo elétrico. Então, o item B também está falso. Item C. O vetor campo elétrico será constante, não importando o valor da carga fonte. E aí, galera? Falso, né? Porque a carga fonte é um dos fatores que influencia no campo elétrico. Item D de dado. A força elétrica em P será constante, independente do valor da carga Qzinho. Aí ele não está mais falando de campo, está falando de força. E a força depende das duas cargas que estão interagindo. Então, o item D também é falso. Então, por fim, o nosso item verdadeiro em resposta da nossa questão é: o vetor campo elétrico no ponto P é independente da carga de prova Qzinho. Verdade, ele só depende da carga fonte, do meio e da distância. Então, nosso gabarito se torna o item E. Show de bola, galera? Questão de número 2. A intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Q positiva e fixa em um ponto no vácuo, certo? Varia com a distância conforme o gráfico abaixo. Bom, a intensidade do campo elétrico no ponto situado a 6 metros da carga é. Então, ele dá esse ponto e quer o campo elétrico nesse ponto aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, galera, da seguinte forma, certo? Bom, o campo elétrico a gente sabe que é calculado como sendo K Qzão sobre D ao quadrado. Então, nesse ponto aqui, eu vou substituir os dados. Ó. Campo, 18 vezes 10 à quinta. A constante, eu deixei K, certo? Mas eu poderia ter dado 9 vezes 10 à nona. Por que eu não fiz isso? Eu vou já mostrar para vocês. O Qzão, não sei quanto é, certo? Porque é justamente o que eu quero saber. Beleza? A distância, 2. 2 ao quadrado, 4. Show de bola, galera. Então, ó, 4 passa para cá multiplicando, fica 72 vezes 10 à quinta. O K passa para cá dividindo, fica 1 sobre K. Então, esse é o valor da nossa carga. Certo, galera? Ora, o que é que eu vou fazer agora? Seguinte, eu sei que campo é K, Q sobre D ao quadrado. Então, eu vou analisar esse ponto aqui que eu quero agora. Ó. Quem é a constante? 9 vezes 10 à nona, mas eu não substituí, eu deixei o próprio K. Ora, K vezes 1 sobre K, cancela o K, né? Então, por isso que eu disse que não precisava, certo? Ora, quem é o restante da minha expressão para a carga? 72 vezes 10 à quinta. Quem é a minha distância nesse ponto aqui? 6. 6 ao quadrado, 36, certo? 72 dividido por 36 dá exatamente 2 vezes 10 à quinta. Certo? Então, ó, o campo nesse ponto aqui é exatamente 2 vezes 10 à quinta. Só que aí eu quero que vocês tenham alguns raciocínios que ajudam a gente a resolver algumas questões de forma muito mais simples. Que é justamente o quê? Sabendo que o campo elétrico só depende do meio, da carga fonte e da distância, na questão ele não disse que a carga fonte muda. E ele não muda o meio também. Então, se a constante K só depende do meio, não vai mudar, a carga fonte também não vai mudar, só vai depender da distância ao quadrado, que é inversamente proporcional, né? No caso, pela expressão aqui a gente consegue ver. Então, o que acontecer com a distância vai acontecer com o campo, só que ao quadrado e o inverso multiplicativo, né? Como assim, Wesley? Ora, desse ponto para esse, eu vi que a distância multiplicou por 3. Se a distância multiplicou por 3, o meu campo vai dividir por 3 ao quadrado, que é justamente 9. Se aqui o meu campo é 18 vezes 10 à quinta, aqui vai ser 9 vezes menor. E 18 vezes 10 à quinta dividido por 9 dá exatamente 2 vezes 10 à quinta.
Fazendo como resposta nessa questão, então, o nosso item A, de amor. Certo, galera? Questãozinha de número 3. Um corpo eletrizado com carga elétrica Qzão, fixa em um ponto do vácuo, cria em um ponto 50 centímetros dele, certo? Um campo elétrico tal que uma carga de prova 2 microcoulombs sofre uma força de 0,576. Determine o valor da carga fonte. Galera, aqui não tem segredo, eu vou aplicar o quê? As duas equações de campo elétrico que eu conheço. A primeira, qual é? Força é igual a carga vezes o campo elétrico que gera essa força. Pergunta, a força eu sei? Sei, ó, dá exatamente 0,576. A carga eu sei? Sei, ó, 2 microcoulombs, certo? E o campo? O campo eu não sei não, mas eu vou descobrir. Como é que eu vou descobrir? Ó? Só passar esse cara para cá dividindo, né? Então o campo vai ser 0,576 sobre 2 vezes 10 a menos 6. Fazendo essas continhas aí, a gente chega em 2,88 vezes 10 a quinta. Só que a gente quer a carga fonte. Então a gente pode aplicar outra expressão de campo que a gente conhece, que é justamente K, carga fonte sobre D ao quadrado. Pergunta, o campo eu já sei? Já, 2,88 vezes 10 a quinta. A constante? Ora, ele me fala que é no vácuo, então aqui sim eu preciso substituir 9 vezes 10 a nona. A carga fonte é o que eu quero. A distância, 50 centímetros. No SI a gente usa em metros, então eu escrevo 50 vezes 10 a menos 2. Tudo isso ao quadrado, né? Ora, 50 vezes 10 a menos 2 ao quadrado dá 2.500 vezes 10 a menos 4. Passa para cá multiplicando. Vezes, né? 2,88 vezes 10 a quinta. Esse 9 vezes 10 a nona, para eu isolar o meu Q, passa para o outro lado dividindo, então eu vou ter o quê? Ó? Qzão igual a essa expressão matemática aqui, certo, galera? Então, fazendo as continhas, tudo bonitinho, a gente vai chegar aqui, o Qzão é igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Só que 10 a menos 6 me indica micro, certo? Então, eu vou marcar como resposta a alternativa que me dá 8 microcoulombs, que é justamente a alternativa C de casa. E por fim, uma questãozinha típica aqui de aplicação semelhante ao experimento de Milken, né? Então vamos lá, um corpo de 100 gramas, esse verdinho aqui, certo? Carregado com 10 micro, é colocado em uma região do espaço em que tem um campo elétrico E, certo? Sabendo que G é igual a 10 e que o corpo está em equilíbrio, qual é o valor desse campo elétrico? Ora, corpo em equilíbrio, força resultante igual a zero. Então, força elétrica igual ao peso, certo? Quem é a minha força elétrica? Q vezes E. Quem é o meu peso? mg. Se eu quero o campo, eu passo a cargazinha dividindo. Então, vou ter que o campo vai ser mg sobre Qzinho. O m ele deu? Deu sim, ó, 100 gramas. Só que a gente tem que usar em quilogramas, né? Então, multiplico por 10 a menos 3. A gravidade ele deu? Deu sim, 10, ó. A cargazinha deu? Ora, não. Aqui, galera, ó, 10 vezes 10 a menos 6, certo? Então, galera, o que é que eu faço agora? Conta. Parte de álgebra matemática. Vamos lá. 100 vezes 10, certo? Dá 1000. 1000 dividido por 10 dá 100. 10 a menos 3 e 10 a menos 6 fica 10 a terceira. Então, é 100 vezes 10 a terceira. Só que 10 a terceira a gente sabe que é quilo. Então, isso aqui vai ser 100 kN por coulomb. Com isso, a gente tem que marcar justamente a alternativa que indica 100 kN por coulomb. Analisando aqui as nossas alternativas, dá exatamente o item A de amor, certo, galera? Então, ó, eu agradeço demais a atenção de vocês, espero que isso tenha ajudado cada um de vocês que está aqui se disponibilizando para assistir os nossos vídeos, certo? Eu quero também que vocês tenham todos ótimos estudos, certo? Se possível, deixem o like aqui embaixo, compartilhem nosso vídeo para que a gente continue fazendo isso para vocês, certo? E nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço e valeu, galera!